Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. É com alegria que nós estamos agora entrando nos dois últimos capítulos de Apocalipse. E é uma pena, porque toda vez que nós estudamos esse livro, nós temos a alegria de estar compartilhando dos últimos capítulos, as coisas novas, das 7 coisas novas, mas ao mesmo tempo aquela parte, agora vai terminar. Portanto, nós vamos ter uma aula extra. Mesmo que não vieram muitas perguntas, nós vamos estar usando a aula próxima, a 13ª, que é uma aula extra, onde estaremos respondendo as perguntas feitas e algumas que frequentemente fazem para mim quando nós damos conferências nas igrejas. Mas vamos entrar no nosso capítulo de hoje. E nós terminamos falando sobre a última coisa negativa, que é do capítulo 21, o grande trono branco. E quando nós estudamos ali, semana passada, sobre o grande trono branco, nós vimos que este juízo é para os incrédulos. Então, todos aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador já estão julgados e vão comparecer diante do grande trono branco. E nesta ocasião, os rolos dos livros serão abertos. E aí temos a imagem dos rolos do livro, mas o livro mais importante é o livro da vida. E se o teu nome não está escrito no livro da vida, então ele é lançado para dentro do lago de fogo e é também chamado a segunda morte, que é o lago de fogo. Portanto, depois dessa descrição do capítulo 20, agora vamos entrar no capítulo 21, que é um capítulo maravilhoso sobre o céu, novo céu e nova terra, mas sem antes dizer o que vai acontecer com os incrédulos. Os incrédulos serão lançados no lago de fogo e estarão passando a eternidade ali, porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. Mas tem uma coisa que eu preciso falar com vocês antes de nós entrarmos nesse capítulo, é que em 2 Pedro fala sobre a renovação da terra e não está em Apocalipse. Então eu convido vocês para olharem também em 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 a 13, que diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Eu acredito que aqui a terra vai passar por uma purificação, uma renovação completa. Ela vai ser purificada pelo fogo. E aí é que vai vir novos céus e nova terra. Mas primeiro tem que haver essa purificação que não está descrito no livro de Apocalipse. Voltando então agora para Apocalipse, vamos lá para os nossos últimos 2 capítulos. Capítulo 21 começa assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Que pena, né? O mar já não existe, a gente gosta tanto do mar. Eu sempre brinco, pode ser que o mar não existe, mas os grandes lagos, como o lago Michigan, que é tão lindo, parece um mar, tem todas as características de um mar, vai existir. Mas o mar, como nós conhecemos, não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nós vamos descrever mais, vendo ele descendo como um cubo gigante sobre a terra. A Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o casamento. E veja que a Nova Jerusalém é também chamada de noiva, assim como a igreja é a noiva. E nós já mostramos esse contraste, porque o anticristo imita isso, tem uma cidade que é a Babilônia, mas também tem o corpo de Satanás, que é a Babilônia eclesiástica, que é o corpo de Satanás, podemos dizer. Mas vamos lá, seguindo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Como essa frase é bonita, porque nós lembramos que Jesus, quando esteve aqui na terra, o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E a mesma expressão é usada aqui.
Mas agora não é só por 33 anos, por aquele período de tempo que Jesus esteve aqui na terra. É tabernacular para sempre com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aí vem aquela passagem maravilhosa, temos até a música que cantamos, uma das que eu mais gosto das recentes. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como é bom nós sabermos, né, que no céu não haverá mais choro. Então, depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, depois de entrarmos no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, Deus vai tirar toda a lágrima dos nossos olhos. Mas aí tem algumas advertências, eu vou ler essas advertências que estão aqui antes de trazer para vocês. Mas primeiro, diz no verso 6, tudo está feito. E esta é a terceira vez que é dito tudo está feito. Primeiro foi na cruz, quando Cristo terminou a obra, ele diz, está consumado, a mesma frase, tudo está feito. Depois, quando terminados os juízos, os 7 últimos flagelos, daí também diz, tudo está feito, porque tudo estava feito no sentido dos juízos vindo sobre a terra. Agora as coisas novas, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, e o princípio e o fim. E quem tem sede darei de graça da fonte das águas da vida. Mas aí tem a descrição sobre quem não vai participar, novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas vamos à descrição da nova Jerusalém. Agora temos a descrição da Nova Jerusalém, mas antes deixa eu dizer para vocês essas 7 coisas novas que vão ser apresentadas nos capítulos 21 e 22. Temos primeiro o novo céu. O novo céu é uma nova atmosfera para a nova terra. Depois temos a nova terra, descrita aqui no primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, também descrito no versículo 8, a nova terra. Depois nós vamos ver a nova Jerusalém, que vai descer do céu como um cubo gigante e encaixar-se sobre a terra. Depois teremos também as novas nações. Depois, no capítulo 22, temos o novo rio. E ainda no capítulo 22, temos mais 2 coisas novas, a nova árvore da vida e o novo trono. E nesta sequência nós vamos estar explicando essas 7 coisas novas. Mas vamos começar, então, repetindo aqui as 7 coisas novas, destacando o primeiro, novo céu. Vi novo céu e nova terra. Assim como a palavra céu em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, está no singular, assim vemos que esse ato da criação de Deus não se limita ao nosso planeta, é o novo céu, que é uma nova atmosfera para esta nova terra. Vi novo céu e nova terra. Lembrando que, quando fala também da nova terra, essa terra vai ser totalmente purificada pelo fogo, como vimos na passagem de 2 Pedro 3,7. E lá mostra claramente que haverá essa renovação pelo fogo. E cronologicamente, esse trecho de 2 Pedro, ele encaixa bem aqui, antes de Apocalipse 20 e 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, começando no verso 9. Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até a grande e elevada montanha e mostrou a cidade de Jerusalém que descia do céu, o qual é da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era como semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade santa é chamada de noiva, a esposa do Cordeiro. É o lar da noiva. E veja que a origem, João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A localização não é revelado, mas vai vir e encaixar-se sobre a terra. O esplendor, quanto a esse particular, aqui temos muitos detalhes que nós vamos, pelo menos, tocar em alguns deles no estudo de hoje. Há um alto e grande muro. Vamos para agora, continuando no versículo 12. Tinha uma grande e alta muralha. Tinha 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para o leste, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o oeste. Então, leste, oeste, norte e sul.
todas as dimensões e todos os pontos cardeais. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos. Veja a importância aí dos 12 apóstolos, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então, 12 portas são as 12 pérolas. Aqui nós vamos olhar na descrição e ver essas pérolas. Estavam escritos os nomes das 12 tribos. O templo. Não haverá templo algum na cidade santa. Por quê? Porque o Senhor é o templo. Onde está o Senhor, aí está o templo. Não haverá qualquer necessidade de um templo. Nós vamos estar diante do Senhor para adorarmos ao Senhor. Então, nós vamos estar vendo isto também. Continuando a iluminação, a cidade santa não precisará nem de sol, nem de qualquer outra luz artificial. Porque a glória do Senhor, que é a Shekinah, a glória do Senhor, será a luz da Nova Jerusalém. Todas as pedras preciosas da terra, ainda que reunidas, não poderiam nem comparar, nem começar a comparar com a glória da Nova Jerusalém. Então vamos olhar um pouquinho essa descrição da Nova Jerusalém. Eu sei que é um gráfico apenas, mas ele mostra nesse cubo gigante, né, onde tem todas as dimensões, comprimento, largura e altura iguais. Então, observem agora a descrição. Aquele que falava comigo tinha uma vara para medir, medindo então as portas e as muralhas. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu com uma vara 12.000 estádios, seu comprimento, largura, e agora mostra, e altura iguais. O que é isso? 2.250 quilômetros, como se fosse daqui, Araçatuba até Recife. Ou se nós pegássemos então um cubo gigante bem no meio do Brasil e colocássemos ali a Nova Jerusalém. Eu não estou dizendo que vai encaixar aqui no Brasil, mas vai ser como isto, virá e encaixará sobre a terra. E veja que é enorme, 2.250 quilômetros de extensão para cada um dos lados, comprimento, largura e altura. Mediu também a muralha. A muralha já não era tão alta, 140 côvados, 80 metros, medida de homens, isto é de anjos. Agora começa a falar sobre essa estrutura aqui, e eu tenho um gráficozinho que mostra melhor essa estrutura. A estrutura toda da muralha, olha, toda adornada de pedras preciosas. E continua então, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Se você começar aqui de cima, vai jaspe, o primeiro é jaspe, daí continua, o segundo é safira, o terceiro é calcedônio, o quarto, esmeralda, tá vendo verde aqui, esmeralda, e assim vai. O que eu acho interessante é que a última é a ametista, que é a pedra do meu aniversário. Mas de todas, a menos preciosa é a ametista. Mas vai de cima para baixo, mostrando todas essas lindas pedras preciosas. E aí, depois de descrever que a muralha vai ser feita, os fundamentos da muralha da cidade serão adornados com toda espécie de pedras preciosas, e dá a descrição de todas as pedras, terminando com ametista, começando com jaspe e terminando com ametista. Mas daí temos uma descrição maravilhosa. Temos aí as 12 portas. As 12 portas são 12 pérolas. Olha que pérola gigante, né? Então são 12 pérolas. Voltando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas lembra que daí tem o do outro lado, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12. Um de cada lado. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade, bom, deixa eu falar mais um pouquinho. Cada uma de uma só pérola. Você pode imaginar o tamanho dessa pérola? Mesmo quando nós ficamos pensando no tamanho dessa pérola, geralmente eu brinco, imagina o tamanho da ostra, né? Então temos aí essas 12 pérolas, que são as portas. As portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, límpido. E o que é tão importante nós observarmos, vai ter tudo quanto é preciosidade que você pode imaginar no céu. Nela não vi santuário, nós mencionamos, porque o Senhor é o santuário. A cidade não precisa de luz, porque o Senhor é a luz, Ele é a glória, é o Shekinah. As nações andarão mediante a sua luz. Temos uma descrição sobre as nações. E geralmente esta é uma das partes mais difíceis de entender.
Eu normalmente explico uma explicação que o Larkin dá, que vai ter as nações todas salvas durante o milênio, todas as nações que estiverem ali no milênio, que vão também reproduzir. Essas nações vão entrar no novo céu e na nova terra. A igreja, nós vamos morar na Nova Jerusalém. As nações vão morar nessa nova terra. E nessa nova terra também vai poder ir para Nova Jerusalém, vai ter a passagem de um para o outro, vai ter uma comunicação perfeita. Mas observem que há algumas descrições sobre essas novas nações. Não haverá mais pecado na nova terra, nem haverá a possibilidade de entrar qualquer coisa contaminada. Então, da nova terra não vai sair nada contaminado que vai chegar lá na Nova Jerusalém. Eu não sei, por certo, sobre essas nações. Eu pesquisei bastante o Larkin e ele traz uma interpretação bem interessante e bem lógica. Ele diz, assim como no tempo de Noé, Deus providenciou uma arca para salvar os justos na terra, assim Deus providenciará um meio de salvar os representantes das nações do milênio e depois trazendo de volta para habitar na terra. Esses representantes irão se multiplicar e povoar a terra. Então terminamos o capítulo 21 vendo essa descrição sobre as pessoas que vão morar na Nova Jerusalém e na Nova Terra. Agora, capítulo 22, só vamos ser breve com o capítulo 22. No capítulo 22, temos introduzido para nós um rio de água de vida, brilhante como cristal, que sai do trono. Eu vou mostrar essa imagem. Lá no trono está Deus, está Jesus, e sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça, de um e de outro lado da margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore é para a cura. Essa, às vezes, é a interpretação mais difícil daqui, porque muitos vão dizer cura, então vai ficar doente. Aqui não é para curar, é para preservar, para continuar a saúde dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a face do Senhor. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos amigos ao redor. Sim, a coisa primeiro que nós queremos fazer no céu é estar presente com o Senhor. Então este rio maravilhoso é chamado Rio da Água da Vida. Os rios da terra têm a sua fonte em algum lugar nas montanhas. O rio da água da vida tem a sua fonte em algum lugar nas montanhas. O rio da água da vida tem a fonte principal, que é no trono de Deus. Veja aqui, deixa eu só recordar, olhando essa figura que demonstra mais ou menos. Aqui está o trono, e como é Deus aqui no trono, também Jesus podia pôr uma figura, mas aqui está dizendo que estava um trono que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Depois também descreve no meio da praça, de um ao outro lado está a árvore da vida. Então tem de um e do outro lado está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então temos o rio da água da vida e temos a árvore da vida. Aí a descrição das nações aqui, que não haverá noite também, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre ele. Esse é o estado eterno. Agora, a árvore da vida que é descrita aqui. Alguns vão dizer, é a mesma árvore da vida? Pode ser, mas é a árvore da vida que vai ser novamente usada no sentido de preservar a vida para sempre. A árvore da vida foi extinta na queda do homem, mas agora ela será novamente vista. E o seu fruto será de diferentes espécies e será dado de mês em mês. As suas folhas servirão para a cura dos povos ou para a saúde dos povos nessa nova terra. Não haverá doença, mas servirá para preservar a vida. Bem, agora estamos chegando no final. E temos aí a descrição do trono, nós já lemos ou mencionamos, né? Nela está Deus e o Cordeiro e os seus servos o servirão. Esse é o trono de Deus e do Cordeiro. De fato, a cidade toda será como um templo gigante. Nós já vimos em Apocalipse 21, 3 e 4 que Deus tabernaculou com o homem, quer dizer, veio habitar para sempre com os homens. Isso significa que Deus desceu à terra e tomou a residência aqui conosco. Mas agora estamos chegando mesmo ao fim, às últimas coisas. E temos a última mensagem, o último convite, a última advertência e a última oração para finalizarmos. Começando então com
A última mensagem disse mais ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A última mensagem é a mesma que está dita lá em 1:3. É a mensagem sobre em breve deve acontecer. E continua: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Estão lembrados? 1:3. Bem-aventurado que ouve, aquele que lê, que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, quem ouviu e viu estas coisas, e quando vi, eu vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Ei, João, você não é para adorar anjo. Então ele ganha uma advertência: não faça isso. Eu sou conservo teu, dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras de Deus. Adora a Deus. Eu lembro que meu pai sempre gostava de me repreender nessas coisas. Adoro isso, adoro aquilo. Filho, só tem uma coisa que você pode adorar: adora a Deus. E aqui é a mesma coisa, uma advertência, porque João estava querendo até adorar o anjo, mas não, adoração é única e exclusiva a Deus. Não celes as palavras da profecia. Olha, vocês que estão assistindo esses estudos, Apocalipse é um livro que sempre está renovando e não está selado. Muita gente acha que é difícil de entender e já não quer estudar, acha que tem muito juízo aqui, fica até assustado, mas é para nós lermos, é para nós hoje. Não está selado, não seles as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça e vai continuar, o imundo fazendo imundície. Mas nós que conhecemos a Cristo como Salvador, nós vamos cada vez mais nos santificando, até encontrarmos com Jesus. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E agora vem o último convite da Bíblia. Vai até o verso 15, a última mensagem, então deixa eu continuar. 12, eis que venho sem demora, sempre avisando. Venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. Como é importante as nossas obras. Nós não precisamos fazer nada para a salvação. Sabemos que obras não têm nada a ver com a salvação, mas obras têm tudo a ver com o galardão. E nós queremos ter aquela santa ambição de receber as 5 coroas, mesmo que nós vamos depositar aos pés de Jesus, mas nós queremos desejar ganhar esses galardões. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito na árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lá, aí vem a advertência de novo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então aí termina a última mensagem da Bíblia. Agora temos o último convite da Bíblia. E até o fim nós vamos convidando. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que tem sede, diga: vem. E eu vou só colocar aqui rapidamente, daí eu volto para aquele quadro. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o último convite, para receber de graça a água da vida. E Jesus Cristo convida você que está nos ouvindo, que está assistindo: venha, receba de graça, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E conclui a última advertência da Bíblia. Tem sim uma advertência aqui para terminar, versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Imagina, selos, trombetas, flagelos. Deus vai acrescentar mais do que está ali. Deus vai acrescentar para aquele que acrescenta qualquer coisa aqui na Bíblia. A gente fica pensando em livros como o livro dos Mormons, outros livros que tentam acrescentar a palavra de Deus. Não pode haver acréscimos à palavra de Deus. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte a árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, essa última advertência tem os dois lados. Primeiro, para aquele que acrescentar, e segundo, para aquele que tirar. É amaldiçoado da mesma forma. Mas aí vemos a última oração da Bíblia, versículos 20 e 21. E agora sim, estamos chegando ao final. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. E quero só finalizar dizendo, o ponto culminante desse livro é a volta de Cristo. Cristo mesmo prometeu que, ora, venho sem demora, Maranata, vem Jesus. E nós devemos estar preparados, não esperando o anticristo, mas esperando Jesus Cristo. É certo que o palco hoje está preparado para o aparecimento desse homem da iniquidade. Mas antes da manifestação, nós, os que cremos em Cristo, que fazemos parte desta dispensação da graça da igreja, nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a única resposta certa para a maravilhosa notícia da vinda de Cristo. É o grito do fundo do coração. E eu vou dizer aquela palavra, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você está preparado? Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, glorioso dia aquele será quando Jesus voltar. Para aquele que conhece a Jesus, vai ser um dia maravilhoso, um dia glorioso. Mas eu sempre gosto de parafrasear essa música dizendo, horroroso dia, aquele será quando Jesus voltar, se você não tem Cristo como Salvador. Vamos orar terminando assim o nosso estudo em Apocalipse. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazermos esse estudo nesse livro tão maravilhoso, que trata das coisas que hão de vir. E sabemos que nós somos felizes, bem-aventurados quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós guardamos as palavras escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. E que o nosso coração esteja sempre dizendo isto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.